Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Aqui é o pastor Edmilson falando, que está diante de vocês agora para falar as dimensões da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que realmente é o nosso foco. Só um minutinho, gente. Que realmente é o nosso foco, a nossa direção, e ver o que o Senhor vai nos falar nesse dia de hoje. Vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo 21, o versículo 28. A gente sabemos que somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, tem uns que obedecem e outros que não. Uns que honram e outros que não. E a gente vai entender um pouco dessa situação hoje. Nesse dia de hoje, vamos entender o porquê ou como realmente a gente fez todas as coisas, né? Todo cara. Bora lá. Dando uma atualizadinha aqui, né? Então a gente tem que saber como a gente deve agir em muitas situações. E o filho obediente, o filho que não é, e o filho que realmente tem que honrar seu pai, né? Todos os filhos. Mas sem prolongar mais, vamos lá. No 28 diz assim: Mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos. Isso é Jesus falando uma das parábolas dele. 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondeu, disse: Não quero. Essa foi a primeira resposta, a resposta do primeiro filho. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo, e respondeu ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Quer dizer, nós sabemos qual dos dois fez a vontade do Pai. É claro que sabemos. Porque o Pai chega no Filho, assim como Deus chega na gente. O Pai chega no Filho e fala assim: Filho, vai trabalhar na minha vinha. Daí o filho chega e responde: Eu não vou. Já dá uma resposta seca, dura até mesmo para um pai, né? E realmente, logo depois se arrepende e vai. E o outro filho fala: Eu vou, mas não. Mas passar o tempo ele não vai. Então, gente, é mais ou menos assim que nós estamos diante de Deus. Deus tem nos pedido algo. Às vezes a gente não quer fazer. A gente não quer fazer esse algo, a gente não fala: não vou fazer. Mas acaba fazendo. E aqui ainda tem mais, fala qual dos dois realmente fez a vontade de seu pai. A gente vive para fazer a vontade de Deus e ser direcionado por Ele, independente do que for. Deus, Ele está acima de tudo em nossas vidas. E tem que estar acima do nosso querer também. E quando não fazemos a vontade do nosso Pai, a gente padece. A gente conquista muitas coisas, muitas bênçãos, muitas maravilhas, o pão, mas a gente tem que viver numa vida direcionada pelo Senhor. O Senhor nos direciona em todos os sentidos da nossa vida. Nos direciona em cada andar da gente. E cabe a gente decidir se não quer. Muitas vezes a gente decidiu não ir para os caminhos de Cristo e viver no mundo. E que padecemos no mundo, muito. E esse padecimento que estivemos no mundo só nos trouxe sofrimento, dor, nos trouxe tristeza. Algo que a gente não poderia alcançar e ficou sem alcançar porque não estava obediente diante dos caminhos de Cristo. E quando você passa a ser filho e começar a obedecer seu pai e honrar seu pai que é Deus, e ser direcionado por ele, ele começa a mostrar para você que ele sempre quis te dar
um algo maravilhoso, mas era você que não estava preparado para receber ou estava disponível para receber, porque você estava longe dele, você não estava agindo como filho. Ele falava com você, porém as suas atitudes realmente não demonstravam que você era filho. O filho pode chegar no pai e falar, não vou, mas ele mesmo assim vai e faz as vontades de seu pai. É melhor do que você falar, eu vou, e acaba não fazendo, não indo. Então a gente tem que andar muito atento em todos os sentidos da nossa vida, porque Deus, ele trabalha em todos os sentidos da nossa vida. Ele nos orienta, ele nos faz, fala assim, fulano, faz isso, cicrano, faz aquilo. Então a gente tem que viver. Eu mesmo direcionando uma obra, mesmo sendo pastor de uma obra, pastoreando uma obra, eu mesmo tenho que ser servo de Deus. Tenho que ser direcionado, tenho que aprender a ouvir. Esses dias eu estava falando com Deus e questionando, como filho ingrato que sou. Mas questionando a Deus, oh Deus, e isso, e aquilo outro. Daí, às vezes eu estava cobrando um algo, até mesmo de servos de Deus, e realmente eu mesmo não estava fazendo. E Deus bateu fundo no meu coração sobre isso. Então eu falei, antes de eu apontar, falar de alguém, eu primeiro vou olhar para mim, e eu olho para mim. Então, realmente, olha para você mesmo e fala assim, será que eu estou agradando ao Pai? Será que eu estou realmente reconhecendo tudo que Ele vem acrescentado na minha vida? Se tudo que tem acrescentado na minha vida, será que eu estou fazendo papel de filho em todas as circunstâncias, todos os momentos, todas as direções? Porque o Senhor fala que quando a gente entrega a vida para Ele, a nossa vida já não é mais nossa, é dele. Ele nos orienta aonde devemos andar. E será que cabe a gente ficar tomando decisões sobre nossas vidas? Então não. Vamos continuar. E disseram os discípulos, o primeiro disse-lhe a Jesus, em verdade vos digo que... E disseram-lhe eles, o primeiro, quer dizer, falaram, o primeiro que agradou o Pai, né? Porque mesmo ele falando que não ia, ele foi e fez. Então tem muitos filhos aí que falam, pai, eu faço, aconteça e isso, só que quando vira as costas não faz nada. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeis para o crer. Quer dizer, Jesus, ele fala assim, a gente sabe que tem muitos filhos, nós somos um deles. Nós somos filhos de Jesus, de Deus, do Deus Pai e o Deus Filho. Então somos filhos e somos direcionados por Ele. Então, quem agrada Jesus? Quem obedece. Se Jesus falou assim, vai lá, faz isso, e você não faz, você não está obedecendo. Então é bem capaz de uma pessoa, de uma meretriz, de um publicano entrar no seu lugar, uma pessoa que não é do reino, porque você está dando espaço, deixando de ser filho obediente. E às vezes a gente recebe direções, às vezes a gente recebe situações e não faz. Deixa de acontecer, deixa de lidar. Não, mas Deus tocou no meu coração para me fazer isso. E eu não fiz. E por não fazer, a gente padece. A gente padece e muito. Então a gente não pode deixar. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo leitura bíblica e tudo, e Deus me deu uma orientação para fazer uma correção com uma pessoa. Com uma pessoa não, com 3 pessoas. E essas 3 pessoas eram família minha. Só que eu nunca tive autoridade. Era início nisso daí, eu estava no início no Evangelho.
E chegou um certo tempo que falou, vai lá e fala. Ah, mas eu não vou. E eu fiquei repudiando, falando, não vou. Como que eu vou chegar nessas pessoas e falar essas coisas tão duras que o Senhor tem mandado eu falar? Daí ele falou, não, vai, fala. E daí chegou, continuei, eu falei, não, acho que é coisa da minha cabeça. Continuei lendo a palavra de Deus e soprou mais forte, falou assim, ó, se você não falar realmente para eles, eu vou requerer sangue de suas mãos. Porque realmente, se você avisar eles e eles obedecerem, eles não vão cair no buraco. Se você, porém, não avisar e eles caírem no buraco, eu vou arrancar sangue das suas mãos, eu vou cobrar de você. Mas se você avisar e eles mesmo assim não querer e voltar para o meu reino, eles vão tropeçar, cair e morrer. Então, foi uma coisa muito forte que Deus falou comigo e eu tive que falar. Por quê? É que nem, por mais que eu não queria ir, é que nem esse filho aqui, ó. Por mais que eu não queria ir, eu precisava fazer a orientação do meu Senhor. Então a gente passa no patamar de aprender e entender a palavra de Deus. E o Senhor Jesus, ele veio para o quê? Para servir. Então tem muita gente querendo ser servido de todas as maneiras. Amém, glória a Deus. Mas temos que ser servo também de Deus. Temos que ouvir mais a voz de Deus, ver o que Deus está nos falando. Deus, ele às vezes conversa nas entrelinhas. Entrelinhas é como se, por exemplo, parábolas. Essas parábolas que falou é uma coisa meio sem sentido, mas que tem um maior sentido. Então a gente tem que ficar atento, tem que ficar esperto com a direção que Deus nos coloca. E direciona o que devemos fazer, como devemos e agimos, e etc, etc. Então, vamos vigiar, vamos analisar cada sentido dos caminhos de Cristo e realmente vamos se posicionar como filho, começar a ouvir mais a voz de Deus e realmente nos posicionar. Falar, não, Deus, eu senti no coração que Deus falou assim comigo. Então eu vou fazer do jeito que Ele me mandou. O Senhor fala aqui em Malaquias, vamos dar uma pesquisadinha lá. Falou para Malaquias, é João capítulo 3, o versículo de número 1. Ele tem uma conversa com Malaquias muito agradável sobre salvação e ele fala como o servo de Deus deve andar. Malaquias não, desculpa, perdoe-me, Nicodemos. No versículo 3, João capítulo 3, no versículo de número 1, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele já sabia, tá vendo? Ele já sabia que Jesus veio da parte de Deus. Só que Jesus, quando ele olha para nós e começa a olhar para o nosso pensamento e o nosso coração. E aí ele começa a analisar a gente, os nossos caminhos, os nossos destinos, as nossas direções. Tudo que a gente vem pensando e sendo direcionado. Então ele vem olhando para isso. Jesus, olhando para Nicodemos, falou essa palavra para ele. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, ele falou uma coisa e Jesus veio com uma outra coisa totalmente sem significado do que ele falou. Porque ele falou que conhecia que Jesus fazia sinais e era vindo de Deus. E Jesus falou que ele tinha que se converter. Ele falou, mas, oxi. Porque tipo assim, ele vai falar assim, pô, eu reconheci que ele é filho de Deus e está mandando se converter. Porque às vezes a pessoa, que nem os dois lá, os dois filhos. Um falou que não ia e foi, e fez. E o outro falou que ia e não foi. Muitos servos de Deus, filhos do Senhor,
muitos falam, "Ah, não vou", mas acaba indo, porque o temor o faz. Então muitos temem a Deus, e o temor é isso que a gente deve ter. Não é medo de Deus, é temor. Porque Deus está acima de todas as coisas. Então a gente tem que realmente analisar todas as situações. Então ele já reconhecia, Jesus já reconhecia Nicodemos, falou isso. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Quer dizer, Jesus estava agindo, pregando, colocando para ele a salvação, e ele estava agindo como se fosse um mal carnal, sendo direcionado para poder nascer de novo e herdar o reino dos céus. Porém, ele estava hipocritamente, né, claro, fazendo gracinhas, porque isso aí é gracinha. A gente sabe que um homem não entra, um homem do meu tamanho entrar no ventre da minha mãe de novo, da mulher. Então ele sabia que não existe isso. Não sei porque ele estava colocando dessa forma, estava com graça. E Jesus retornou novamente, falou com ele, respondeu: na verdade te digo que que aquele que não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus ele coloca para todos nós que tem pessoas que nascem da carne e pessoas que nascem do Espírito. Então, não é isso, todos tomam banho, todos são batizados nas águas, mas nem todos é nascido do Espírito Santo. A gente tem que realmente saber pelas suas obras o que é nascido do Espírito Santo. Tem os 7 espíritos. Quando falam castiçal, é 7 espíritos. É os 7 espíritos de Deus. Todas as coisas beneficiante a Deus que vem do reino dos céus, a pessoa tem que ter bondade, benignidade, mansidão, saber ser direcionado em intermédio das coisas, não causar tumulto, não causar confusão quando vem, mas sim apaziguar as coisas. Então tem vários espíritos, que é 7 espíritos, né? Que o Espírito Santo traz para cada um. Então, eles têm esses dons, os dons dos 7 espíritos. É isso que a gente tem que analisar. A gente tem que analisar nós mesmos, a gente tem que analisar as pessoas, para que a gente comece a agir no mundo espiritual, assim como o Senhor Jesus quer que a gente faça. Então, ele brincava e zombava. Não tem maravilha de ter dito: necessário é nascer de novo. Olha aqui, ó, o 8. O 8 que diz, não, aqui está a nossa parte da nossa pregação, que foi falado lá. Que quando você é servo de Deus, você não anda mais pelas suas vontades. Você anda pelas vontades do que Deus te direcionar. Por mais que você queira estar no lugar ou ficar no lugar, e se Deus te direcionou, já que você não é para ficar, então você tem que ser direcionado por Deus. Servo escuta, ouve. O verdadeiro servo não é aquele que sabe da palavra, mas aquele que pratica ela. Porque saber da palavra, todo mundo sabe. Isso, João 3:1, isso, aquilo, e fala até bonito da palavra. Muitos servos, muitos pastores falam até bonito da palavra, mas porém, o que tem praticado desta palavra na sua vida? Servo do Senhor Jesus não é aqueles que sabem, que conhecem a palavra. Conhecer até o diabo conhece. Mas aqueles que praticam ela, que colocam essa palavra como seu dia a dia na sua vida. Você não vai ser perfeito, isso não, mas você vai procurar estar colocando essa palavra, seguindo esses mandamentos. Se Deus fala que o Espírito Santo me ensina a ser pacífico, então eu tenho que parar de fazer contendas, arrumar confusão entre uma pessoa e outra. Não, quando o bicho estiver pegando, eu tenho que apaziguar essa situação. Calma, gente, não faz assim, sai dessa situação. Seja uma mansidão para o lugar. Mostra que você tem Jesus. Então vamos lá. E aqui está essa base. O versículo 8
do João, capítulo 3, versículo 8 de João diz assim: o vento assopra aonde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quer dizer, ele olha para você e fala: o vento sopra onde quer, mas ninguém sabe para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Por que ele fala isso? Porque Jesus ele fala: hoje você está aqui no Jaraguá, hoje você está no Xangri-Lá, amanhã você está no Jaraguá, depois você está... Eu mando. Aonde eu mandar você ir, vá. Ah, mas deu o seu tempo aí? Bora para outro lugar. Deu o seu tempo lá? Bora para outro lugar. E assim vai. Ah, não, eu não vou porque eu gosto daqui, que aqui é melhor. Ah, não vou porque lá eu não gosto de certo tipo de pessoa ou isso. Não, é Deus que te direciona. Se você é servo do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus tem que te direcionar. Aonde ele mandar, você tem que ir. É que tá que nem Jonas. Jonas foi direcionado aí em Nínive e falou que não ia, não foi? Não foi, na verdade. Daí padeceu. Daí quando a gente estiver padecendo, quando você ouvir uma direção de Deus e você não cumprir e estiver padecendo, daí você não adianta falar para um ou para outro. Você vai ter que conversar direto com Deus, pedir perdão pelos seus pecados para eles, ser direcionado por ele para o próximo passo que ele tem na sua vida, assim como fez com Jonas também. Eu ia ler só essa parte, mas essa palavra de salvação de Nicodemos e Jesus é maravilhosa. Então vamos dar uma pincelada a mais. Jesus e Nicodemos responderam e disse-lhe: como pode ser isso? Aí Nicodemos perguntou para ele. Daí Jesus fez uma pergunta já dando a resposta. Porque esse Nicodemos era o chefe de todos os sacerdotes. Era o maioral de lá. E aí Jesus disse assim: respondeu Jesus e disse: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Jesus ele fala assim: nós vivemos em Cristo. Nós somos direcionados, nós vivemos em Deus. Nós somos direcionados por Deus. O nosso testemunho é maravilhoso porque a gente se converteu e o nosso testemunho foi esse. É o que a gente tem que falar. Como eu se converti? Eu se converti, eu ia tirar minha vida, eu ia fazer isso. Outros se separaram, outros matavam, outros estavam numa depressão. E assim vai, é o testemunho da gente. Então é o testemunho da gente que realmente nos posiciona no meio do Evangelho. E Jesus fala: você não aceita o nosso testemunho. Quer dizer, o meu testemunho é que Jesus me salvou. Não foi que uma situação, ou um voto, ou algo que me salvou, não. Que me tirou da vale da sombra da morte porque eu fiz um voto com Deus, não. Foi porque Ele realmente falou: meu filho, você é meu, ó, vem. E dali em diante eu comecei a seguir como servo. Então a gente tem que realmente parar de dar como que chama? Engrandecer quem não tem que ser grande. Quem tem que ser grande em nossas vidas é o Senhor Jesus e o nosso Deus. A gente engrandece político, a gente engrandece pastores, a gente engrandece servos de Deus, a gente engrandece pregadores, a gente engrandece pessoas, engrandece ídolos, engrandece lugares, igrejas, templos. Mas esquece que quem morreu numa cruz por você e por mim, foi Jesus Cristo. Então a gente tem que procurar valorizar e realmente se posicionar para colocar esse Jesus, que nem ele fala que é esse nome de Jesus que tem que estar levantado nas alturas. Então é esse mesmo Jesus que tem que estar levantado lá no céu. Então a gente não pode deixar de levantar o nome de Jesus Cristo. Pessoas passam, tempos passam, só o Jesus que é eterno e Deus. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais?
Jesus ele fala para ele assim com uma simplicidade tão grande que fala assim: se eu falo de coisas normais, terrestres que você tem que salvar, imagine se eu falar de coisas espirituais, de inferno, de céu, de anjos, de Cristo, dos 24 anciões, e assim vai. Então imagina, é a mesma coisa. Eu falo sobre salvação, você não entende? Imagina se eu for falar de Apocalipse. Pegar Apocalipse, ó, vamos lá ler e vamos lá ter entendimento de Apocalipse. É mais ou menos isso. Então a gente tem que realmente guardar e cuidar do nosso mundo espiritual muito bem, porque realmente, se você não for um bom servo, assim como aqueles dois, um filho ouviu o que o Senhor disse, ele não quis ir e falou até não, mas foi e fez. O outro falou assim: eu vou, mas não foi e padeceu. Então, é ser direcionado pelo Senhor. E vamos lá mais um pouquinho, vamos dar mais um pedacinho, 14. E como Moisés levantou a serpente, olha aqui que lindo, acabamos de falar isso. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa-se que o Filho do Homem seja levantado. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, quem não sabe a leitura que está chegando agora, é João capítulo 3, o versículo é de número 14. Então, o nome, não é o nome do Edmilson que tem que ser levantado, do pastor Edmilson, não. Não é o nome do servo Edmilson, não é o nome do profeta Edmilson, não. Não é o nome de Cicrano, de Beltrano, não. Não é os templos que tem que ser levantados, não é as igrejas, não. É o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse nome que tem que ser levantado. Não é o nome como chama, do candidato, não é o nome do prefeito, do presidente, não. É o nome de Jesus. Então a gente realmente tem que se posicionar em nossas vidas. Quando Jesus fala, é o nome do Filho que tem que ser levantado, seja levantado a todos, levantado no deserto. O nome de Jesus, é só o dele. O 15, para que todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, Jesus ele fala para você: você tem que levantar o meu nome para que todos aqueles, até mesmo vocês creem, que creem em mim não pereçam, mas sim tenha salvação. Mas aí, me diz uma coisa, e quando a gente não faz isso? E o 16 diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Daí aqui mais embaixo, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. Gente, Jesus ele fala assim para você: eu fui, eu te chamei, eu te orientei, mandei em servos para isso. Como ele falou lá no leito de Abraão, que Abraão estava lá no céu, e o rico estava falando com Abraão do inferno. E falava assim: deixa eu voltar, não, os que são meus estão lá para te orientar. Se você não ouvir, então nem todos que estão aqui são de Jesus. Em Apocalipse fala que muitos vão vir do meio do evangelho, do meio dos cristãos, e vão assumir cargos e situações de alto nível, de pastores, falsos profetas, e assim vai. Falsos profetas é generalizado, né? Todos, pastores, bispos. Então, vai ter muitos pastores de Cristo, mas vai ter muitos também falsos profetas. Então, Jesus ele coloca pra gente assim: a minha palavra vai ser pregada. Certo, certo. Você vai reconhecer da maneira que chega essa palavra em você. Como tem chegado a palavra em nós.
chegado pura, limpa e maravilhosa assim, como está chegando hoje? Então, realmente a gente tem que analisar esses frutos, essas direções. Jesus, ele fala que quem tem que ser levantado no deserto é o nome dele, não é de ninguém mais. Porém, a gente apequena o nosso Deus. Na verdade, não é apequena. A gente, com atitudes, se você falar assim para um servo de Deus que talvez não esteja com os olhos, com a visão tão ampla, no Espírito, com Jesus Cristo, você fala assim: você segue Jesus? Eu sou servo, eu sou da igreja não sei quantos anos, eu sou convertido há não sei quantos anos, mas você segue a direção do que o Senhor Jesus realmente te coloca? Quando tem uma oposição assim, de alguém querer, vamos lá, vamos colocar uma situação aqui. A gente somos servos, certo? Glória a Deus. Eu vou colocar uma das mais fundamentais que todo mundo até conhece. Se você está passando por uma situação e o cara está te confrontando, você também vai tirar satisfações com o cara, brigar com o cara? Ou você vai agir como servo de Deus e procurar evitar essa briga? Por mais que você tome o nome de bundão, sei lá, de corno, de qualquer coisa, será que você está se colocando no perfil de Deus? Imagina se um cara vem te chamar de corno, de isso, daquilo. Muita gente são usados por Satanás aí. E a gente sabe que tem muitos. E principalmente com aqueles que procuram se colocar diante de Cristo. Então, vamos lá. Qual é a sua atitude referente a essa situação? E se o cara te dá um tapa na cara? Você vai devolver? Você vai socar ele? Você vai bater? E aí onde que está na palavra? Que a palavra diz que quando você toma um tapa na cara, você dá outra face para bater. Ah, mas eu sou homem, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não vou levar, eu não levo desaforo para casa. A gente tem que entender uma coisa, que o nosso eu morreu. Que nem ele falou para Nicodemos: quem nasce do Espírito é Espírito, quem nasce da carne é carne. O nosso eu morreu. Esse homem, esse machão que já foi um dia, que eu já fui um dia, acabou. Não pode ter mais, porque se ele não morrer, eu não adquiro salvação. Jesus, quando foi pego, muitos leram essa parte, ou não, né? Esses relatos é difícil ser passado. Jesus, foram lá e levaram ele até os sacerdotes, e lá no meio dos sacerdotes, o que aconteceu? Cuspiram na cara dele, deram 2 tapas na cara dele, ou 3 ou mais, desceram o pau em Jesus, cara. Jesus sabe o que ele fazia? Bate aí. Ah, mas a gente não somos Jesus, mas a gente somos servos dele, e a semente dele tem que estar em nós. Não somos perfeitos como ele, não seremos ele jamais, mas a semente de Jesus tem que estar nas nossas vidas. Imagina que toda briga que você entrar, desde você agir como servo de Deus, você vai querer espancar a pessoa, bater na pessoa, porque a pessoa está te desafiando. Será que você realmente é nascido do Espírito? Ou será que você realmente é nascido da carne? Toda discussão você está no meio discutindo. Você não pode ouvir uma pessoa falando mal de você que você já sai brigando. Então é fatos que a gente tem que procurar analisar dia após dia. Isso melhora de um dia para o outro? Não melhora. Mas a gente, que nem fala, a gente tem que procurar um dia ser melhor que o outro, não retroceder. Então a gente tem que realmente procurar analisar o nosso perfil e ver, porque senão a gente não vai ser digno de herdar o reino dos céus. E outra, quem faz milagre? Jesus. Quando você se propõe a buscar, a andar em Jesus, é Ele que realmente coloca e acrescenta milagre na sua vida com a proporção que Ele quer. Agora você não vai atrás de milagres, você tem que ir atrás de Jesus, porque Ele é o dono dos milagres. Eu sempre falo aqui nos cultos aqui, na igreja aqui, eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus, e graças a Deus, os servos do Senhor que vêm aqui, que estão diante dessa obra, os seguidores de Jesus aí,
estão honrando o Deus que tem. Porque estão chegando as maravilhas até eles. Por quê? Porque o primeiro ponto e o primeiro foco de nossas vidas não é o milagre. É o dono dele. É Jesus. Não, vamos buscar Jesus. Se ele quiser acrescentar em nossas vidas, amém. E realmente o povo daqui que estão vindo, realmente estão se colocando desse jeito. Não, eu quero Jesus. Opa. Ou aconteceu um milagre aqui, outro aqui. Oh, glória a Deus. Vamos glorificar a Deus por esses milagres que tem na nossa vida, que está acontecendo em nossas vidas, amém. Mas o nosso foco é Jesus. Eu não vou falar, vem aqui que você vai ganhar um milagre. Não, vem aqui que você vai ganhar Jesus, o dono dos seus milagres. E realmente ele faz, acrescenta. E quem está vendo essa obra, sabe do que eu estou falando. Quem vem, quem está vendo, dia a dia os milagres que estão acontecendo, as coisas maravilhosas que realmente estão acontecendo. Mas não é isso que eu oriento você a buscar, é Jesus. É esse nome que tem que ser levantado no deserto. Porque esse nome é o mais importante, é o que nos traz a salvação. Então o que adianta você ter o mundo inteiro e não ter essa salvação? Então a gente tem que analisar isso. Seja um servo que, por mais que a palavra doa no seu coração e você fale que não vá, mas você obedeça o que o Senhor Jesus quer te falar. Às vezes a pessoa é colocada para a pessoa até troca de ministério, a pessoa não faz. Ou largar de ser servo e servir. Largar de ser, como que chama? De ser servido e servir. Às vezes Deus quer levantar uma pessoa como um pastor, por exemplo. Mas a pessoa quer ficar na mesma vida que sempre teve. Quer ficar sentada no banco, quer ficar daí subiu por uma situação, ficou lá e estacionou. O reino dos céus é crescente. Quanto mais bate, mais cresce. É uma mistura de um bolo de 3 fermentos. Então, tem que crescer o ministério em você. Você um dia vai chegar na igreja destruído, o outro dia você vai começar a sua conversão, o outro dia você vai ser membro, o outro dia obreiro e outro dia pastor e assim vai. E Deus vai te direcionando. Muitos por pastores, muitos por bispos e assim vai. Só que quando Deus olha para você e não vê que o seu crescimento parou ali, você estaciona. Então para de estacionar. Aonde Deus te orientar para você estar, vá. Aonde Deus mandar você ir, você vá. Onde o vento soprar. Vamos finalizar essa parte, 20, porque todos aqueles que fazem o mal e aborrecem a luz, ele não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, e a fim de que as suas obras sejam manifestadas porque são feitas em Deus. Quando você procura andar na luz, quando você procura ser direcionado na luz, você fala assim, não, peraí. Essa palavra que foi pregada hoje tem todo um fundamento, certo? Só que muitos dizem mal dessa obra. Muitos dizem mal dessas pessoas. E eu não vou por causa do que o povo disse. Como tem muitas pessoas falando mal, quer dizer que é verdade. Só que o inimigo ele tem usado isso daí para enganar os, até mesmo que, se possível, for os que são servos de Deus. Porque o que ele fala? Ele fala 1000 vezes uma mentira. E quando essa mentira é falada por 1000 pessoas, se torna uma verdade. E por mais que a verdade chegue até o ouvido dessas pessoas, chega com 1 ou 2 pessoas. Mas a mentira chega com 1000, 3000 pessoas, porque esse mundo já é dos malignos. Então, realmente, qual é a verdade? A palavra de Deus. Só que muitos estão usando dessa palavra para manipular situações e colocar outros focos, outros objetivos, outras situações. E realmente engana muitos. Isso são chamados profetas do maligno. Porque realmente desvia o foco de quem? O foco é Jesus Cristo, cara. Não foi nenhum homem dessa terra que te salvou.
Não foi nenhum homem que morreu por você na cruz. Você não deve obediência a homem algum. Você deve obediência a um que já foi homem, mas que agora está na sua glória, que é Jesus Cristo, que é intermédio entre nós e Deus. Então, você tem que ouvir a voz do seu Salvador, ser direcionado por Ele. Até quando você não vai ouvir a voz? Jesus vai lá, fala, vai lá, Pedrinho, faz isso. Você, não, eu não vou sair não. Ou pior, chega e fala assim, não, eu vou. Vai passando um tempo, isso, aquilo, quando vai ver você não foi. Por quê? Porque Deus te direcionou, intermédio da palavra. A palavra é dele. Jesus, ele fala uma coisa muito forte. Quem é o verdadeiro pastor? O pastor dos pastores é Jesus. E quando ele fala, a ovelha conhece sua voz. E a ovelha, conhecendo sua voz, vai até o bom pastor. E o pastor é Jesus. Ah, mas Jesus está aqui, está em todos nós. Aonde tem dois falando, Jesus está ali. Só que não, qual é a obra que Jesus está? Isso que é o fundamental do aperfeiçoamento e analisação de todos os fatos. Tem muitos pontos, muitos fundamentos, que não cabe agora, mas durante essa semana a gente vai estar lendo aí, se Deus nos dá vida até lá, que realmente os condenam muitas obras aí. O que Jesus fazia, será que Jesus aceita isso? Uma das coisas que tem mais acontecido é venda nas casas do Senhor. E Jesus bateu em todo mundo, tirando todo mundo do templo, para que não vendesse, fazesse a casa de barganha, casa de oração. Então, realmente, fundamentos que a gente tem que observar e analisar se convém, porque pensou você todo o tempo estar no lugar achando que está certo e está andando na subida? Então analise, seja aqui, seja em qualquer lugar. Então, é que nem eu falo, hoje eu estava conversando com uma das irmãs da igreja aqui, e ela pegou e falou assim, pastor, isso, aquilo, outro. Daí eu peguei e falei, irmã, vou falar um negócio para você, realmente é complicado falar de pessoas, e de pessoas, até mesmo os que não são profetas, que são profetas dos demônios. Porque se você apontar um dedo para um pastor e falar assim, não, você não provém de Deus, isso, aquilo lá, quando você fala esse tipo de situações, apontando o dedo, e se a pessoa for ungida do Senhor de verdade, não esses que estão pregando prosperidade e acabando com o evangelho de Cristo, mas até com esses vocês têm que ter cuidado, porque às vezes a pessoa está mal orientada ali, que nem fala, a pessoa está como pastor, mas não serve nem para ser servo, porque não sabe nem da palavra de Deus. Então, realmente, aí você pega e fala alguma coisa errada e Deus pune, porque Deus cuida dos pequeninos. Então a gente tem que falar mal da vida de ninguém, não. A gente tem que falar, condenar as obras. As obras dessas pessoas, é que nem, por exemplo, amo o ser humano, mas odeio os pecados. Amo o pecador, mas detesto o pecado. Então a obra dessas pessoas não pode requerer em sua vida. Ame essas pessoas, não maldiz delas, mas as condena as obras que elas fazem. E se possível for, se afaste dessas obras. Obras que não provêm de Deus. Então a gente tem que ter esse ponto fundamental em nossas vidas, que não vai até nos levar à salvação. E a gente tem que realmente analisar isso. Gente, para que não fique mais longo, não vamos alongar mais isso daqui, pela graça de Deus, e isso é o tom da obediência. Vamos retornar para lá, para onde lemos, que é o 21, né? 21, isso. É o capítulo 21, versículo é de número 28. E vamos finalizar com ela, né? No 28 diz assim, Mateus, capítulo 21, 28. Mas os que vos parece um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se, o primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje
na minha vinha. E ele, porém, respondeu, disse, não quero. Mas depois se arrependeu e foi. Primeiro filho. Segundo, ele não queria, ele falou que não ia. Imagina, esse cara tá falando besteira, eu não vou. Mas se arrependeu e foi. E disseram ao segundo, falou, disse-lhe igualmente. E respondeu ele, sim, eu vou, Senhor. E não foi. Quer dizer, o que falou que não ia, emburrado foi. Mas é melhor ser emburrado do que não ir. Agora o que falou que ia, não foi. Porque o desejo do seu coração já era de não estar. Ele preferiu mentir para o pai dele e falar que ia, mas mesmo se sendo que não ia. Qual dos dois fez a vontade do seu pai? Então, é isso. Qual dos dois fez a vontade do seu pai? Quem será de nós que estamos fazendo a vontade de Deus? Será que você tem agido como Nicodemos? Ficar fazendo barganha com Deus? Com as coisas de Deus? Falando, Deus, é isso mesmo? Será que é isso? Se está escrito na palavra de Deus, será que realmente você tem que perguntar ainda para Deus se é isso? É barganha com Deus. É que nem Jesus está falando assim, Nicodemos, você tem que morrer e nascer de novo. Ele fica lá, não, mas como pode um homem estar no ventre da sua mãe sendo velho? É a mesma coisa que você, mas ele leu, está aqui na minha Bíblia, está do mesmo jeito, mas ele está errado porque o meu pastor lá está certo. Nem eu, nem nenhum pastor está certo. O que está certo é a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos direciona. A palavra de Deus que nos coloca no certo devido lugar. É essa palavra de Deus. Então não vai pelo homem. Chega de ir pelo homem. Chega de ir pela nossa carne. Porque a nossa carne é muito pecaminosa. Chega de ir por falsos evangélicos. Ande na palavra de Deus. Lembra-se que o Senhor Jesus falou, aquele que meditar dia e noite, para não ser enganado, você tem que meditar dia e noite na palavra do Senhor. Então medita a palavra do Senhor. Observa. Você é servo e não sabe nem o que está escrito. Então observa. Lê mais a palavra de Deus. Não lê em pedacinho, pedacinho não. Pega ela completa. Lê de Gênesis a Apocalipse. Para você saber da verdade. E a verdade vos libertará. Gente, glória a Deus. Estamos aqui já, antes de encerrar também esse culto online aqui. O Senhor fala que está próximo o fim dos tempos, realmente. Que está próximo o reino dos céus. Todos os céus têm que declarar isso, até mesmo onde ir. E sem jamais deixar de falar dos cultos de domingo e feriado também. Tendo feriado, a gente está fazendo os cultos de tanto de domingo como feriado, vai ser às 18 horas, mesmo horário. Participem, venham ouvir a palavra de Deus. Tem oportunidades também para falar da palavra de Deus. O Senhor que direciona essa igreja não é o homem, não é eu, é Jesus Cristo. Se Ele quiser que seja, será, se não, também não vai ser. Então é Ele que direciona. E como sabemos, sempre temos dificuldade na obra de Deus. Necessitamos de muita coisa para ter uma melhoria, até mesmo para as pessoas virem congregar cada vez mais na nossa igreja. Então a gente tem que fazer por onde. E referente ao horário, das 18 às 8, os cultos estão sendo todos os domingos e feriado, até a gente conseguir finalizar a nossa igrejinha aqui, colocar para que vai ter culto mais durante a semana. Isso, para ter culto durante a semana, realmente é necessário que a gente termine as obras aqui do que eu comecei aqui da igreja. E para terminar, a gente precisa de verba, não tem jeito. A gente precisa de doações e realmente que o Senhor Jesus colocar. Se alguém precisar, se sentir no coração de fazer doação para essa obra, para que a gente venha finalizar até mesmo a parte aqui lá lateral que eu vou colocar como igreja aqui, fique à vontade. E se for possível, se fosse possível de alugar um local para a gente estar congregando, eu faria o maior gosto de fazer isso. Mas por enquanto a gente está nesse sentido. Se aparecer, amém. Se não aparecer, a gente vai lutando também referente a isso. Os aluguéis estão muito caros.
E a gente está procurando agregar aqui aqui em casa mesmo, porque já vive do aluguel, então já faz as demais coisas. Então, gente, é isso. A obra precisa de realmente necessita de algo para crescer espiritualmente, porque o sentido das coisas é o que? Servir e trazer mais pessoas a servir. Então a gente tem que estar num certo ponto adaptado para receber. E claro que a gente só buscar Jesus, o Cristo, a palavra dia de domingo é muito pouco mesmo. A gente tem que ter o máximo de culto possível e o máximo de possível a gente ir. A gente ser direcionado pelo Senhor. As pessoas não se cansavam de estar com Jesus, então a gente não pode se cansar. Não é assim, quando eu preciso eu busco Jesus, e quando eu não preciso eu nem quero saber. Não, todos os dias a gente precisa de Jesus. Então, venha sim, venha fazer parte da obra, venha. Se Deus tocar no seu coração, entre em contato comigo, meu telefone está aí, muitos já sabem. É sempre, a maioria das lives é colocado o número do meu telefone. A gente vai saber o que precisa. Eu fiz um levantamento do orçamento também do que pode gastar ali, realmente. Se eu tivesse condições, se Deus me dá essas condições, não tem problema. Eu compro tudo sozinho, porque a minha vontade é fazer o amor de Cristo, é pregar a palavra de Deus só. Mas se Deus tocar no coração de alguém, quem quer que seja, chega e vem, quero ajudar a obra. Uma telha, um caio, não sei. O que Deus tocar no seu coração. E realmente é Deus que necessita, porque é a obra dele. Quanto eu posso dar? Não, é o que Deus tocar no seu coração. Não tem esse de valor. Mas eu vou ganhar um presente. Não, que eu não estou trocando favores. Eu não estou vendendo nada para você. É você e Deus. Se Deus tocou no seu coração, mandou, ajuda essa obra. Com o quê? Com tanto, ou com matéria, ou com caibo, ou sei lá. A gente está precisando de telha, a gente está precisando de caibo. E a gente está precisando também dos madeirites para finalizar essa obra. Ou quem sabe até melhor, né? Finalizar com bloco. Mas o madeirite dá para fazer uma coisa bem legal também, para a gente estar podendo crescer essa obra e ampliar. Se não for que nem Deus ele prepara coisas até melhor do que imaginamos. Se a gente não conseguir um local e realmente alugar e fazer de lá a nossa sede, a nossa igreja. Então, fique em paz, deixa Deus tocar. Se Deus tocar, amém. Se Deus não tocar, também vocês não precisam ajudar com nada. Porque não dá porque eu estou falando. Dá porque Deus tocou em vossos corações. Amém, povo de Deus? Povo de Deus, fiquem na paz de Deus. Não deixe de estar acompanhando nossas lives. Não deixe de estar vindo em nossos cultos. Você vai vir aqui, é uma coisa maravilhosa. O que eu posso agregar, assim, do que eu tenho, o povo sabe, eu agrego, não tem problema. E realmente é muito bom ouvir a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, ou louvar, estar em comunhão entre irmãos. É muito maravilhoso isso. Então, povo de Deus, venha fazer parte dessa obra. Hoje, Ana Piedoso dos Santos, número 4, cumprimento B. Não deixe de participar. Por enquanto, quero realmente estar num lugar, fazer uma igrejinha ou alugar um local para ter uma igrejinha, sendo, claro que eu não tenho condições de alugar, mas com os irmãos reunir e fazer essa direção para que a gente venha ter mais cultos durante a semana, porque aqui a gente a gente desmonta praticamente o salão, tira tudo e monta a igreja. Então não tem como fazer isso durante a semana. Então a gente precisa, também é uma coisa que a gente precisa. Deus é especial, né, gente? Assim como Davi. Davi chegou e falou: não é justo que a gente vive em tanto conforto e Deus vive numa tenda. Não, vamos fazer uma casa para Deus, vamos montar um lugar especial para ele. Davi falou, e foi feito o templo de Salomão. Claro que não é dessa proporção, Deus é que sabe de todas as coisas, mas não é justo Deus ficar sendo dividido com um certo tipo de coisa. Tem que montar o local somente para oração e para adoração. Então a gente está procurando montar esse local especial para que a gente venha cultuar e fazer a obra de Deus. Povo de Deus, fiquem na paz de Deus, que Deus abençoe sua noite. Lembre-se, o foco fundamental da Igreja Seguidores de Jesus é a salvação.
e não a prosperidade. Mas se você vir atrás da salvação, primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Fique na paz de Deus e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Quiser conversar comigo, quiser pedir orientação, quiser conversar sobre a palavra, pode chamar no Zap, pode pedir a direção, pode pedir oração, pode pedir o que você quiser. Só me chamar no Zap. O Facebook tá aí, tá com meus números, tudo certinho. A postagem desse vídeo de hoje vai estar com o meu número também, até mesmo com a página do YouTube. Vai estar tudo direitinho lá. Você pega o meu número, é WhatsApp, chama eu no WhatsApp. Pastor, quero falar com você, preciso de uma oração, preciso de um conselho. Lembra-se, o conselho não será meu, será de Deus, porque eu vou orientar você direto da palavra. E a oração, a gente clama diante da sua causa e vai repreender esse mal, seja ele qual for, diante da sua vida. Estarei à disposição para poder ouvir você e ver o que Deus vai me direcionar para passar para você também. E lembre-se, gente, quem quiser do culto no lar, a gente também pode fazer, que é uma coisa que, principalmente durante a semana, de segunda a sexta, a gente pode estar fazendo os cultos no lar também. Quem precisar, eu quero um culto no meu lar. Desde o momento que, né, se não sendo na Argentina, mas por aqui, eu preciso de um culto no lar. A gente marca certinho, vê a data, vê o dia, vai até a sua casa, você chama os vizinhos lá também, que é bom, convida pessoas, e a gente faz o culto no lar, uma horinha e meia, não tem problema, fala da palavra, fala do amor de Deus, e faz oração, e a gente faz aquela festa para o reino dos céus. Quem precisar, estamos aqui também, só você chamar, que a gente vai procurar estar fazendo isso daí. Tá bom, povo de Deus? Fiquem na paz e uma boa noite a todos.